Hora de conversar com o nosso Felipe Quirin, direto de Londres. Pressão de empresários do Reino Unido para reduzir a regra de distanciamento social de 2 para 1 metro. Dizem esses empresários que com 2 metros de distanciamento obrigatório não tem, e não tem mesmo, né? Não tem como o comércio reabrir. A gente sentiu isso na pele ontem em São Paulo. Conta pra gente, Quirin, bom dia pra você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila. É verdade, viu? Os comerciantes dizem que com 2 metros em alguns estabelecimentos é simplesmente impossível. E essa é uma questão polêmica porque não existe um consenso global sobre o assunto. Porque além do Reino Unido, Canadá e Espanha também adotam 2 metros. Já Alemanha, Itália e Austrália, 1,5 metro. França, Dinamarca e China, 1 metro. Então cada país toma as próprias decisões. E comerciantes britânicos afirmam que se não houver uma redução por aqui, alguns estabelecimentos não vão conseguir operar. E a economia, que tanto sofre, não vai conseguir se reerguer. O vírus está mais controlado em solo britânico, mas ainda não desapareceu. E os cientistas conselheiros do governo do Reino Unido recomendam 2 metros. Então o primeiro-ministro Boris Johnson precisa fazer a difícil decisão de equilibrar saúde e economia. E ontem saiu uma projeção da OCDE nada animadora para a economia global e também do Reino Unido, né? A queda da economia do planeta será de 6%, até o final do ano, contando com a hipótese de que não haverá uma segunda onda de coronavírus. E se o vírus voltar a atormentar a vida das pessoas, a queda será de 7,4%. O Reino Unido, segundo essa projeção, seria o país mais afetado em todo o mundo, com uma contração de 11,5% do PIB esse ano. Então a economia global depende da retomada, depende do controle do coronavírus. Só que ninguém sabe ainda se vai ter uma segunda onda ou até uma terceira, e se tiver, quarentena rígida deve voltar. A situação melhorou aqui no continente, as coisas estão se reabrindo aos poucos, mas esse é um momento muito complexo, porque qualquer erro de cálculo pode colocar tudo a perder. Se já não bastasse os desafios para a economia britânica por conta do coronavírus, tem o Brexit ainda, né? As negociações com a União Europeia estão rolando e as perspectivas de um divórcio sem acordo é grande, o que afetaria ainda mais a economia do país. E os empresários têm falado, olha, a gente não tem como aguentar uma pandemia e um divórcio sem acordo. Então, a pressão está toda aí para o governo britânico. Quirin, tem mais um assunto que eu acho importante a gente debater, conversar por aqui. A União Europeia citou a China como uma fonte de desinformação no continente durante a pandemia. É a primeira manifestação nesse sentido? É a primeira, viu, Carla? A União Europeia acusa a China de campanhas de desinformação no continente, espalhar discurso de ódio, teorias da conspiração. Enquanto a Rússia, essa reclamação era recorrente, principalmente em campanhas políticas, o Brexit foi um exemplo, essa é a primeira vez que o bloco faz acusações aos chineses. Bom, exemplos, né? Os políticos franceses ficaram furiosos quando um site chinês da embaixada afirmou que no auge da pandemia, em meados de abril, médicos e enfermeiros do país abandonaram o trabalho e deixaram pacientes morrer. E um diplomata chinês ainda teria espalhado informação falsa de que parlamentares da França usaram termos racistas para se referir ao chefe da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. E uma europarlamentar afirmou que se há evidências, a Europa tem que mostrar e apontar nomes, né? Ela afirmou ainda que Rússia e China fazem campanhas coordenadas para enfraquecer a democracia no continente, aumentar a polarização e criticar a resposta dos europeus no combate ao coronavírus. E a Europa tem estudado formas de lidar com a China em várias questões que vão desde política internacional, segurança e economia. E a empresa chinesa Huawei tem muito interesse em instalar a tecnologia 5G aqui no continente. Além disso, a China é a maior parceira comercial da Europa em importação, com 19%. Então, essa é uma questão bastante delicada. A vice-presidente da Comissão Europeia ainda pediu para que as redes sociais façam mais para coibir a disseminação de fake news, discurso de ódio, e o órgão europeu afirmou que a TikTok, né, essa empresa chinesa, aí, rede social que está bombando agora, foi a última a assinar um código de conduta que já conta com assinaturas do Facebook, Google, Twitter e também do Mozilla. Notamos que você cortou o cabelo, Quirin. Ficou um cabelo. Eu cortei não, né? Então, isso que eu ia perguntar. Foi um corte caseiro ou foi já parte da reabertura do comércio aí, incluindo barbearias em Londres? Caseiro, made in Patricia Regan Quirin. Ela passou a máquina no final de semana. Uhum. E aí ela deu um talento. Eu comprei uma máquina por 20 libras, né?
e eu corto o cabelo aqui por 10 libras. Então eu falei que eu precisaria cortar o cabelo com a máquina pelo menos 2 vezes para valer o investimento. Pra Eu já tô na compensar. segunda vez. Mas, Killing, o Megali, vou entregar, porque fora do ar ele tava falando mal mesmo, tá? Sem nenhum Não, eu não- constrangimento, como se ele pudesse falar do cabelo de alguém. Não, eu não Fala a falei, verdade. não falei mal. Eu falei que eu já vi cortes melhores. Não, ele falou assim, olha, o Killing cortou o cabelo. Que belo casaco, hein? É o Sabe? Silvio falando do mal lavado, né? Ah lá. Olha, eu já fui 3 vezes no supermercado e não consegui comprar a maquininha, gente. Ela desapareceu das prateleiras. Ah, mas por que você não compra online? Eu não sei fazer essas coisas. Então meu cabelo tá completamente fora de controle. Eu não tenho nenhuma moral pra falar do cabelo do Killing. Ô, Killing, bom trabalho pra você. Um abraço, até amanhã. Valeu, até amanhã. Grande abraço a vocês. Certa vez um site especializado em música fez uma votação pra escolher a música mais bela, música pop, né? De todos os tempos. E ganhou essa aí, Ela My é Life. linda, linda, linda. Though some have changed, some forever